Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso de atendente de farmácia aqui pela ADESC. Desde já eu já peço para que você curta esse vídeo, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, se inscreve nesse canal para que você possa ver os cursos que a ADESC aí vai oferecer para você. Pode comentar o que você desejar, colocar alguma dúvida que você está tendo aí durante essa aula. Também nos seguir nas redes sociais, temos aí o Instagram adesc_ce, tá? E aí você vai ficar por dentro de toda a programação da ADESC. Então, na aula anterior, a gente leu aí 3 capítulos sobre toda essa parte de farmácia, né, do ramo farmacêutico, da profissão de atendente. E hoje a gente ficou com o capítulo 4, né, adiante, que vamos começar falando sobre medicamentos, tá? Tô com o material aqui, eu vou ficar lendo e aos poucos comentando aí com vocês sobre o que está escrito. Então eu vou estar olhando para lá, para cá e vocês já sabem que é porque eu tô lendo, mas depois eu explico aqui, tá certo? Então vamos lá, tá? O capítulo 4 é sobre medicamentos, que é o quê? É peça fundamental para quem trabalha no ramo farmacêutico, porque é a matéria-prima principal, né? É o medicamento que você vai vender, é o principal aí dentro de uma farmácia, tá certo? Então vamos lá. Medicamentos são substâncias que objetivam curar doenças ou aliviar sintomas. É o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. A definição legal deixa claro o papel fundamental deste produto, que é prevenir doenças, manter e recuperar a saúde e aliviar sintomas. Então, o material já está falando aí que medicamento, né, é tudo aí que vai auxiliar, né, aquele medicamento que ele foi feito para aliviar algum sintoma, para curar de alguma doença, para fazer parte aí do tratamento. Então, ele tem essas finalidades, né? E aí, o material, ele traz aí a diferença de medicamentos e remédios, que a gente pode achar assim de início que é a mesma coisa, só que não é. Remédio, ele é mais amplo, ele se refere a qualquer tratamento terapêutico, também contra doenças e alívio dos sintomas, como os chás, acupuntura, massagem, até mesmo as terapias. Então, assim, a gente usa o nome remédio. Vou ali comprar um remédio, traz aí esse remédio. Só que, na verdade, ele não é um remédio, ele é um medicamento, né? Que o remédio a gente viu aqui que é o quê? Ele é qualquer tratamento terapêutico que tenha também a mesma finalidade do medicamento. Só que você não vai tomar ele, você vai, até pode, mas não é em cápsula igual o remédio, né? Ou em gotas, ele pode ser o chá, ele pode ser a acupuntura, a massagem, tudo isso pode ser chamado também de remédio. E já o medicamento não, o medicamento é aquilo que é vendido com essa finalidade, né? E no Brasil, por determinação de lei, existem 3 classes de medicamentos que são os de referências, os genéricos e os similares. Então já tem uma lei, né, aqui no Brasil que já caracteriza aí os medicamentos em 3, que são esses de referência, genéricos e similares, tá? Então vou falar um pouco sobre a diferença aí de cada um. Você sabe qual a diferença entre medicamentos de referência, genérico e similar? O medicamento de referência é o medicamento original, que foi registrado primeiro após comprovação de eficácia e segurança. Tem comercialização exclusiva até que se expire o prazo de patente do laboratório, que em geral é de 10 a 20 anos. Então, assim, esse medicamento de referência é aquele que a gente chama original, né? Às vezes você vai na farmácia e o atendente ele fala isso. Ó, a gente tem o original dele, né? A gente só tem o original. Aí tá lá. Geralmente os valores deles são maiores, porque o material aqui falou, porque ele precisou de um estudo maior, ele precisou de uma comprovação maior da sua eficácia, ele passou por teste, muitos anos de estudo, né? Então, ele tem o seu valor, vamos dizer assim. Então, o valor dele é maior e ele também
ele tem uma comercialização exclusiva, então o laboratório ele patenteia por um determinado tempo. O que isso quer dizer? Que outros laboratórios, enquanto tiver lá a data prevista lá na patente, ele não pode ser feito por outro laboratório. Só o laboratório que fez esse estudo, que criou ele, fez esse estudo, fez os testes, é que pode vender. Então ele tem exclusividade naquele laboratório. Então ele não vai ter, vamos dizer assim, outros laboratórios, né? Ele não vai ter essa questão aí, ele vai ser exclusivo, então ele vai ter um valor maior por conta disso, né? Então, o medicamento genérico, ele contém o mesmo princípio ativo e ele pode ser usado no lugar do medicamento de referência, mas não tem nomes de marca. Para assegurar a intercambiabilidade, são realizados os testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência. Então, o que quer dizer? Que os genéricos, eles quando, enfim, depois de, vamos dizer assim, a patente de 10, 20 anos passou, aí sim, qualquer laboratório pode ir aí fazendo, né, realizar aí esse medicamento. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ter aquela tarja lá, né, amarela com nome genérico. Ele não é o original, mas ele é feito com os mesmos ativos, aqui está dizendo, com o mesmo princípio ativo do original. A diferença é que ele não vai precisar comprovar tanto, passar pelos testes, gastar aquele dinheiro todo que o original gastou, certo? O medicamento similar, hoje, também passa pelos mesmos testes exigidos para os genéricos. Uma lista da Anvisa informa quais são os similares já reconhecidos como intercambiáveis, ou seja, equivalentes aos respectivos medicamentos de referência. Então, hoje em dia tem o original, né? A gente tem o genérico e agora a gente tem também o similar, que aos poucos está tomando conta aí, né, da indústria farmacêutica. Por quê? Porque ele é mais acessível, o valor dele por ser mais barato, ele chega mais fácil na população, né, que tem um menor poder aquisitivo. Então, assim, a gente vê aí que vai descendo, né? Começa pelo original, aí enquanto o original tiver aí com a sua patente 10, 20 anos, durante esse período, nenhum laboratório pode fabricar, né, essa mesma medicação. E aí, depois de passar esse prazo, aí qualquer laboratório já pode, e aí vem os laboratórios. Então, não vai ser o original, né? Porque o original foi aquele, ele vai ser o que? O genérico. Então, ele vai também passar pelos testes também, né? Não vai só chegar e copiar, não, ele vai também ter uns testes específicos para ele ser visto como um genérico do original. E a gente vê aqui que os similares também agora, eles também passam por alguns testes exigidos pela Anvisa, que antes os similares não tinham isso. E hoje tem uma lista da Anvisa, né? Lá no site deles tem a lista dos similares. Então, se uma pessoa tiver dúvida se aquele similar é equivalente ao original, então essa pessoa vai lá no site e vê pelo nome dele se a Anvisa fez o teste lá e aprovou que ele tem a mesma eficácia, né? Então, os remédios genéricos, eles são 35% mais baratos, pois os fabricantes não necessitam fazer investimentos em todas as fases de pesquisas não clínicas e clínicas para o seu desenvolvimento, como foi feito no de referência. Falei aqui, né, que ele é mais barato, então aqui diz que ele tem que ser 35% mais barato, porque ele não gastou tanto, aquele laboratório ele não gastou tanto, não foi ele que criou, né, então ele não realizou muitos estudos, nem testes, não, ele fez algumas coisas que a Anvisa pediu, alguns testes, comprovou algumas coisas, né, mas não chegou a gastar tanto e não precisou comprovar com tanta eficácia, porque aquele ativo que ele vai usar já foi comprovado por outro laboratório, né? Então, os similares, eles possuem o mesmo princípio ativo, apresentam a mesma concentração, indicação e uso, mas podem diferir em características como tamanho, forma, prazo de validade, embalagem, rótulo. Então, os similares, eles eram vistos antes como remédios que não, né, vamos dizer assim, não funcionavam. Tem gente que não, só quero o original. Claro que fica a critério de cada um, às vezes o próprio médico, né, tem muitos médicos que a gente vai e eles mesmos dizem, ó, só aceite o original. Tem alguns que dizem, não, o genérico dele é eficaz. E hoje em dia a gente tem o similar, né, o similar ele usa o mesmo princípio ativo. Mas o que pode ser diferente? A concentração, né, as miligramas dele, a validade, pode ser que a validade dele seja com
menos tempo do que um original, né? Se você comprar muitas caixas, então tem que ficar de olho aí, o similar ele pode ter uma validade menor. A embalagem é diferente, o rótulo, o tamanho, às vezes a cor também, mas, né, como já tem essa lista aí da Anvisa, a Anvisa ela já aprova esses similares como também uma forma de medicamento, né, um valor mais acessível para a população. Então, o medicamento de referência é aquele que foi desenvolvido por um laboratório após anos de pesquisa e muito dinheiro investido. Para ter sua comercialização autorizada pelo órgão de vigilância de cada país, o laboratório precisa apresentar estudos clínicos comprovando a eficácia e a segurança do medicamento. Em geral, após um novo medicamento ser lançado no mercado, somente o laboratório criador tem o direito de comercialização. Essa exclusividade termina quando expira o prazo da patente, que dura de 10 a 20 anos, na maioria dos casos, exemplo, Tylenol, Neosaldina. Então, aqui é explicando sobre esse medicamento de referência, né, que é o original. E por que é importante vocês saberem isso, né? Aí quem deseja trabalhar ou quem já trabalha, porque muitas vezes as pessoas elas podem chegar para o atendente e pedir uma medicação e você dizer, só temos o similar, só temos o genérico. E a pessoa achar o que, então não vai funcionar. Você vai explicar, não, a gente tem aqui o site na Anvisa, vou te mostrar aqui se você quiser, né? Você pode mostrar a ele, temos o site lá que tem informando que ele também passou por alguns testes e que ele pode ser sim substituído pelo original. Então isso vai passar confiança, né? Vai passar confiança aí para o cliente, né? E ele vai comprar você. Então, com isso, verificamos que essas características, elas não interferem no tratamento. Então, é importante você saber e você falar, não interfere se é similar, não interfere se é genérico. Eles foram feitos e a Anvisa também aprovou eles para poder lhe certificar que ele faz parte do tratamento também. A partir de 2013, todos os similares têm a obrigatoriedade de comprovar que são iguais, né, aos de referência. A Anvisa, desde 2014, atualiza uma lista falando quais os medicamentos de referência e quais os similares dele. Então, tem o site da Anvisa, que é regularmente aí atualizada com essa lista. Ele tem do lado os de referência, tem do lado dele, né, os similares, para que qualquer pessoa tenha acesso e veja se aquele remédio que ele quer comprar, que o atendente está passando para ele, vai ter a mesma eficácia de um original, mesmo sendo um valor menor. E é importante ressaltar que um medicamento, ele não pode ser similar de genérico, nem similar de similar. Então, não existe isso de, ele é o similar do genérico. Não, ele tem que ser o similar do original, do de referência. E nem esse negócio similar, não. O genérico é genérico do de referência, né, que é o original, e o similar, ele é similar do original. Então, esses dois tipos, né, o genérico e o similar, eles têm que ter essa característica, porque eles têm que ser, vamos dizer assim, uma cópia, né, do de referência, do original. Não pode ser entre eles, não. Tem que ser do original para poder ele ter essa eficácia. Por quê? Porque eles vão usar os mesmos ativos, né? Os mesmos ativos aí que vão agir, né, na pessoa que for utilizá-lo. E aí nós vamos agora para o capítulo 5, que fala sobre o receituário médico, aquela receita que o cliente vai lá e entrega ao atendente, né? Com o nome lá dos medicamentos que ele deseja que o médico passou, né? Então, existem diferentes tipos de receitas médicas que o profissional de saúde vai entregar, a depender do tipo de medicamento prescrito, que podem ser receituário branco ou azul. Existem também receituários de cor amarela, específicos para medicamentos de uso controlado, como entorpecentes ou psicotrópicos. Então, aqui ele está dizendo que, na verdade, existem 3 cores, né? A branco, a receita de cor branca e a receita de cor azul, que são as mais usadas. Mas também tem a amarela, que são para medicamentos que têm um maior controle, que precisa ter esse maior controle. Receita de cor branca, elas são usadas para remédios que possuem tarja vermelha, ou seja, que podem ser comercializados sem receita. Então, se é uma medicação que ela não vai precisar ter receita, né, geralmente ela vai ser na cor branca. Algumas de cor branca, elas necessitam de controle especial e por isso você irá receber 2 vias da receita. Então, assim,
Uma delas fica na farmácia e a outra fica com a pessoa que vai comprar, né? Antibióticos são prescritos dessa forma. Então, assim, eu falo aqui, né, que essas receitas de cor branca, elas não são obrigatórias, são para medicamentos que não precisam ter a obrigatoriedade de ter essa receita. Você pode chegar lá só com o nome do medicamento que ele vai ser vendido. E se você for com a receita branca, ele não vai ficar lá. Mas aqui tem uma exceção, né, que algumas delas, elas precisam de um controle especial. E aí, então, no caso, ela vai ter duas folhas brancas, ela vai ter uma com a medicação e outra com um controle especial com algumas informações do paciente. Então, os antibióticos, geralmente, eles estão sendo prescritos dessa maneira, tá? Porque eles também, as farmácias, embora elas não sejam obrigatórias, mas elas estão, é importante, né, elas têm essa dica aí de guardarem esse tipo de receita especial branca de antibióticos, porque para uma possível aí, fiscalização, porque antibiótico, né, é um medicamento que ele tem horário certo para tomar, ele tem a quantidade certa, o tempo certo, né, os dias certos, então não pode ser vendido aí e também dependendo do problema, né, que a pessoa esteja, então, porque ele tem muitos efeitos colaterais, então para um bem geral, né, ele precisa ter esse tipo de controle. Tem algumas farmácias que elas não exigem, mas a grande maioria ela está exigindo aí essa receita especial para os antibióticos. O receituário de cor azul é chamado de notificação de receituário. Esse documento padrão leva uma numeração controlada pela vigilância sanitária e é emitido para indicar medicamentos que podem causar dependência, como os psicotrópicos e psicotrópicos anorexígenos. Esse papel deve sempre acompanhar o receituário branco, pois a parte azul fica retida na farmácia como prova de que o remédio foi entregue da maneira correta. Já a parte branca fica com o paciente para seguir as informações de dose e posologia. Receitas de cor azul também precisam incluir a identificação do paciente e do fornecedor, nome, endereço e telefone de contato. Então, esses receituários de cor azul é o quê? Um é branco e o outro, né, que aqui diz receituário de cor azul, aliás, notificação de receituário, ele fica na farmácia, né? Por quê? Porque eles são medicamentos que eles podem causar uma certa dependência, né? Aqui fala psicotrópicos e psicotrópicos anorexígenos, que são medicamentos para emagrecer, né? Alguns são para ansiedade, depressão, esses que têm esses problemas psicológicos. E também tem uns que são para emagrecer e podem causar anorexia. Então, tem esse controle, né? A Anvisa, ela tem essa preocupação com a saúde da população. Então, ela precisa exigir das farmácias isso, esse controle, para que qualquer pessoa não possa comprar e também comprar. Se o médico passou 1, 2, 3 meses, 3 caixas, então é porque é para ser só aquele tempo, que aí pode causar dependência e aí causar um problema maior na pessoa, né? Então, nesse receituário aí, nessa notificação, precisa incluir o endereço, o telefone de contato, o nome do paciente, tudo isso ele é anotado, o atendente precisa prestar atenção se tem essas informações, porque se não tiver, né, para solicitar lá. E temos o receituário médico amarelo, que são para medicamentos extremamente controlados, como entorpecentes e alguns psicotrópicos. O receituário é confeccionado com papel amarelo. Neste caso, todos os receituários médicos devem ser acompanhados de uma notificação de receita para análise da Anvisa. Então, esse amarelo, né, de receita amarela, essa notificação amarela, vai da mesma maneira. Ela vai branco, que é o que fica com o cliente, e fica a notificação amarela na farmácia. Esses já são de extremo controle, né? Muito difícil de pegar, porque são remédios ou com dosagem muito alta do que outros, do que o de azul, a dosagem maior, né? Ou para pessoas que têm doenças, como diz aqui, de forma mais grave, né, uma esquizofrenia. Então, eles são mais ainda, como é que se diz? Ele torna ainda mais ainda a pessoa dependente, ele vicia, né, vamos falar a palavra assim, ele vicia de maneira mais rápida a pessoa que toma. Então, é um remédio para dormir, então precisa ter um controle, porque eles têm efeitos colaterais muito grandes. Então, não é qualquer pessoa que pode tomar, não é todo, tem
a quantidade certa, a dosagem certa, o período certo. Então precisa ter esse controle para que não ocasione umas coisas piores nas pessoas que utilizam essa medicação. E muita gente às vezes usa como forma de droga, né, vende para outros, então eles precisam ter esse controle mesmo. Então as regras são estabelecidas pela Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para uma correta prescrição médica, somente profissionais habilitados podem prescrever medicamentos, que são médicos, cirurgiões dentistas e médicos veterinários. A receita médica deve conter também as seguintes informações obrigatoriamente. Então aqui diz o que? Só médicos, cirurgiões dentistas e veterinários que podem, prescrever aí o medicamento. Então tem que ter lá as informações do profissional que solicitou, né, o pedido da medicação. Então, o que é que tem que ter? Tem que ter os dados do profissional que assina, tem que ter o nome, endereço da clínica ou do hospital, o registro profissional dele, que é aquele CRM, e da sua especialização. Tem que ter os dados do paciente, o nome é obrigatório, o endereço, a idade podem ser necessários. Nome do medicamento e sua forma farmacêutica, se ela é oral, se é em gotas, qual a maneira que o paciente vai tomar, se é injeção, né, injetável, se é a dosagem, a quantidade e concentração recomendada no medicamento, as orientações profissionais para o paciente, se é pela manhã, se é depois do almoço, essas informações de 8 em 8 horas, como é que ele vai tomar essa medicação, tem que ter lá na receita. A data, a assinatura, o nome completo e o número de CRM do profissional, o carimbo, né, importante. No caso de pediatra, né, que são os médicos aí que tratam as crianças, eles costumam incluir dados como o peso e a altura da criança, além de inserir orientações de dietas, efeitos colaterais, repouso ou outras informações sobre o tratamento, que aí você, como atendente, você vai ver aí, uma criança que tem tanto peso, então ele precisa tomar quantos no dia, então isso vai ter a ver, se for pediatra, ele vai botar essas informações que são importantes na hora do atendente pegar, né, aí essa medicação. Hoje em dia, os médicos estão começando a utilizarem a receita digitada, tendo em vista a difícil missão dos atendentes em decifrarem o medicamento solicitado por conta de suas letras muitas vezes escritas às pressas, tornando a leitura com difícil compreensão. Então, aí é uma informação sobre as receitas, né? Aí você que é atendente, que deseja ser atendente, a gente sabe que os médicos, eles escrevem, né, de maneira muito rápida e às vezes você não consegue saber o que é que está escrito lá, mas muitos agora eles estão utilizando elas digitadas, então já facilita muito para o atendente, né? A receita digitada é bem melhor do que essas receitas que eles fazem manual, mas aí com o decorrer do tempo, né, que você está trabalhando no ramo, você pode pedir a ajuda de alguém, aí você vai conseguir verificar aí o que é que ele está solicitando, né? Geralmente nas farmácias eles também têm grupo de atendentes, então um vai ajudando o outro, um envia lá a foto para saber qual é, se um que tem mais experiência consegue decifrar, você vai vendo aí as letras, quais as letras, as dosagens que está pedindo, pergunta também aí ao paciente, né, ao cliente, esse remédio é para quê? Você se queixou de quê? Aí, conforme ele vai dizendo, é porque eu tava com dor de cabeça, não, é para enjoo. Aí você vai lembrando aí qual a medicação que é para enjoo. Mas aí, claro, tomando sempre o cuidado aí de ver e dar o remédio correto. Se tiver alguma dúvida aí do que tá escrito, pede a ajuda de alguém ou fala a ele, realmente eu não sei qual é essa medicação. Tenta lembrar, tenta perguntar aí ao profissional pra gente não fazer uma venda errada e você também não tá tomando a medicação errada, porque é perigoso, né? Aí a gente vai estar o quê? Lidando aí com a vida de uma pessoa. Então, é muito importante o atendente ter essa desenvoltura, ter essa proatividade de querer ajudar o paciente, né? Querer fazer a sua venda, claro, mas também ter esse cuidado com a saúde dele, certo? E aí ter aí cuidado para não estar indicando medicação, né? Porque a gente viu aqui, é só médico, dentista, cirurgião e veterinário que pode indicar medicação. Por mais que existam, eles vão perguntar, né? Mas aí vai ser por sua conta e risco. Se ele tiver algum efeito colateral, com certeza vai ser a primeira pessoa que ele vai lá reclamar. Então é melhor você ir de acordo com a lei, receber a receita, ler direitinho e indicar a medicação de acordo com o que o profissional solicitou, certo? Então é isso aí.
terminamos aí esse curso, né, de 2 aulas. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa área aí de atendente de farmácia, esse ramo farmacêutico, que tem muitas informações, mas essas que eu trouxe aqui para vocês na primeira e na segunda aula são as essenciais, né, para que vocês possam aí estar adentrando ainda mais nesse ramo aí farmacêutico que vem crescendo a cada dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso. Peço mais uma vez que quem ainda não curtiu, curte aí. Tem alguma dúvida? Você escreve aí nos comentários que a gente vai respondendo. Nos siga nas redes sociais, ADESC_CE, e também se inscreva aí nesse nosso canal, que no decorrer dos meses aí a gente vai trazendo mais curso para vocês, tá certo? Então, muito obrigada pela participação de todos e até o próximo curso.